Caleb, é você que está aí? Filho, põe para mim Êxodo, capítulo 23, verso 25. Êxodo 23, 25. Sirvam a Deus, ou melhor, sirvam somente ao Senhor seu Deus. E eu os abençoarei com alimento e com água, e os protegerei de doenças. Algumas versões dizem assim, com pão e água. Essa é a versão que eu vou usar. A Bíblia está dizendo para a gente servir apenas Deus. Muitas vezes, queridos, nós servimos outros deuses. Nós servimos a nossa vontade, o nosso querer, e não a Deus. Muitas vezes nós trocamos Deus por coisas fúteis. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor. E aí esse texto aqui está nos dizendo assim, sirvam somente a Deus. Se nós entendermos isso e nós passarmos a servir somente a Deus, nós não precisaremos nos preocupar com o nosso futuro. Porque Ele será o nosso recurso diário. Ele será o pão e a água nas nossas vidas. Sirvam somente a Deus, porque é Ele quem nos protege das doenças, porque é Ele quem vai nos proteger das malignidades deste mundo, porque é Ele que ouve conversas que nós não ouvimos, porque é Ele que conhece os corações que nós não conhecemos. Nós conhecemos a aparência, nós somos levados pela aparência, mas o Senhor conhece a essência. E nessa noite Ele está chamando as nossas atenções. Mas pastora, todo mundo aqui já conhece a palavra. Não temos visitante aqui nessa noite. Mas essa palavra é para nós que estamos aqui. Sirvam ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Porque não vai faltar o pão na sua mesa e não vai faltar a água lá na sua casa, não vai faltar a alegria. Vão ter momentos de dificuldade, sim, não engano ninguém. Minha semana foi bem difícil, ou se foi. Não engano ninguém, mas tem uma diferença. Quando nós andamos com o Senhor, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos orienta. Ele é o nosso sustento. Nele nós podemos confiar. No pensamento hebraico, pão e água representavam tudo que sustentava a vida. O pão apontava para a provisão, a estabilidade. A água apontava para a vida e renovação. No deserto, quem tinha pão e água vivia, quem não tinha, perecia. Por isso Deus declara: eu vou abençoar o teu pão e a tua água. Quando nós passamos a meditar na palavra do Senhor, nós nos deparamos com alguns textos no Velho Testamento que falam exatamente do pão e da água. O povo sai do Egito, que era escravo. Antes deles saírem da escravidão, eles oravam ao Senhor, pedindo para que o Senhor enviasse um libertador. E aí Deus envia Moisés. E agora aquele povo sai com os despojos do Egito e vão para o deserto. Deserto é lugar de desafio. Deserto é lugar de treinamento. Deserto não dá para tomar água de coco. Deserto é lugar de ser
esmiuçado. Deserto é lugar que você pode morrer ou você pode aprender ali a superar as suas dores e crescer. Quando a gente se depara com a história do povo de Israel, a gente vê que uma geração inteira morre no deserto e não entra na terra prometida. Não porque Deus não queria, porque havia uma promessa, mas por causa da murmuração, por causa do reclamar, por causa do sentir saudade de um passado. Aquele povo, queridos, eu falei aqui pela manhã, que talvez se fosse eu no lugar de Moisés, eu não teria aquela paciência toda. E olha que eu sou paciente. Mas Moisés está guiando aquele povo. De repente, eles começam a reclamar e viram para Moisés e para Arão e começam a dizer assim: estamos com saudade das panelas do Egito. Será que você também não faz isso e eu não faço isso? Ai, que saudade daquele chefe que me humilhava tanto, mas lá o meu salário era tão bom. Eu ganhava mais. Ai, que saudade daquela época que não volta mais. Ai, que saudade de quando eu era solteiro. Né? Não, né, Anaías? Também não tenho, não. Ai, que saudade de quando eu era solteiro. Ai, que saudade de quando eu não era mãe, que eu não precisava levantar de madrugada para dar remédio para filho. Olha o que a gente fala, queridos. Ai, que saudade da minha infância. Porque eu não tinha boleto para pagar. Isso era bom, né? Oh, Deus, como era bom. Nem sabia qual era o valor das contas. Enquanto alguns estão dizendo aí, já fica a dica para os meus juniores e adolescentes, porque eu usei isso de manhã. Não vejo a hora de fazer 18 anos, porque agora eu vou mandar em mim. Vou comprar minha casa. Isso que é fácil assim, né? Vou fazer o que eu quero. Quero ver meu pai e minha mãe mandar em mim. Vou embora. Vai. Se meu filho falar isso, eu falo, quer que eu te ajude a arrumar a mala? Os meus já sabem. Eu ajudo você a arrumar a mala, mas você paga os seus boletos. Né, queridos? Olha, a gente age assim. Você nunca falou isso? Eu vou contar para vocês. Meus pais podem estar assistindo aí o culto. Eu falava assim, não vejo a hora de casar, vou fazer as compras do meu jeito. Quem não? A primeira compra de supermercado que comprou um monte de tranqueira quando casou? Só fui eu? Só fui eu. Você vai fazer isso também, Josué. Depois a gente conversa. A gente tem essa DR. Queridos, porque a gente não fez não, Jádia? Fez, não fez? Fez não, Rubens? Fez, todo mundo que fez. Porque a gente acha que a gente sabe tudo. Esse povo saiu do Egito. Alifer. Mas de repente deu uma saudadezinha de ser chicoteado. Deu uma saudadezinha de voltar a fazer tijolo. Porque foi saudade. E aí eu quero que você... Eu estou levando você a pensar, você está rindo, mas isso é sério. Nós fazemos isso todos os dias. E aí Deus olha, eu não vou nem ler o texto, de manhã eu li o texto. Fica tranquilo aí, Caleb. No próximo eu mando você pôr aí. Que eu vou contar a história. Que aqui o povo já sabe a Bíblia. Aí Deus fala para Moisés lá e para Arão, fica tranquilo, a bronca deles não é com vocês, é comigo. Eu vou mandar o pão do céu. Eu vou mandar. Durante 6 dias vai cair o pão lá fresquinho para eles. Não vai faltar para ninguém, eles só precisam me obedecer. Pegar a quantidade certa para não estragar, porque senão vai dar bicho. No 6º dia recolhe para 2, porque tem um sábado do descanso. E dá tudo certo. Povo é povo, queridos. Imagina. A mesma provisão que tinha lá, tem hoje para a nossa vida. A gente fica tão preocupado. Hoje é dia 24, né? Eu não vou fazer você levantar a mão. Mas se eu perguntar... Aqui, quem é que está já preocupado
pouco vale. Alguns já fizeram assim, ui, já até gastei, pastora. Calma, 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 calma. Sem ansiedade. Quem é que já está preocupado assim? Será que esse mês eu consigo pagar o aluguel? Se você anda com o Senhor, eu tenho que te dizer isso. Você precisa aprender a descansar. Porque eu confio no Senhor. Eu trabalho, eu me esforço e o que vem à minha mão, eu peço para Ele. É isso que eu estou falando para você fazer, tá? Eu peço para Ele me ajudar a cuidar, a Ele administrar. E por que eu fico preocupado? Você vai se ficar preocupado se sair fazendo um monte de besteira, né, queridos? Se você gastar 2 vezes o seu salário, se você comprar o que não precisa, se você quiser mostrar para os outros algo que não é verdadeiro, aí você precisa se preocupar. Mas se você anda com o Senhor e faz tudo certo, você não precisa se preocupar, porque Ele é fiel. E Ele não deixa faltar nada. Aquele povo sai e começa a ter saudade e começa a murmurar. Mas o Senhor manda o pão mesmo eles murmurando. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Quando a gente parar de murmurar e começar a adorar mais, o céu já está aberto. O céu já está aberto, sempre esteve aberto. Mas a gente, por causa da reclamação e da murmuração, a gente não enxerga os milagres. O fato de você estar aqui hoje, isso é um milagre. Porque a família da Júlia estava vindo para o culto e recebeu uma ligação de que um ente querido tinha acabado de falecer. E nós estamos aqui. O Senhor te livrou no caminho da vinda para cá. O Senhor guardou a sua vida nesta semana que passou. E aí a gente olha e pensa assim, normal. Não é normal não. Tem gente agora lá na UTI que dava tudo para estar assistindo um culto aqui ou em qualquer outra igreja. Você almoçou hoje e talvez você só olhou a comida lá. E aí eu tenho que te dizer que tem gente que tudo o que queria era poder comer, mas está se alimentando por uma sonda. A gente precisa entender e a descansar no Senhor e a ser grato por tudo que Ele tem nos proporcionado. Eu comentei aqui de manhã que ontem nós estávamos em Jacareí, nós fomos pregar no ministério lá em Jacareí. E aí nós almoçamos na casa de um primo do pastor. E esse primo falou algo assim, que mexeu muito no meu coração. Ele falou assim, eu passei um tempo desempregado, a gente acompanhou isso. E eu não tinha, muitas vezes, a comida do dia. Quem já passou por isso sabe bem como é. E ele falou que Deus ia cuidando, sabe, dos detalhes. Teve uma noite que a esposa disse assim, Senhor, a gente não aguenta mais comer o ovo. Ela foi dormir chorando. E no outro dia de manhã, ela recebeu uma ligação dizendo que alguém estava dizendo assim, olha, eu comprei uma carne aqui, eu queria dar para vocês, você pode vir buscar? Aí no mesmo dia, uma amiga ligou para ela e disse assim, você está em casa? Eu queria passar aí para te levar uns negócios. Ela falou que o freezer dela ficou cheio. Porque ela fez uma oração no dia anterior falando, Senhor, a gente não quer mais comer ovo. Você acha que Deus não ouve a sua oração? Você acha que Deus não sabe qual é a sua necessidade? Mas há uma diferença em dizer para o Senhor que não quer. E há uma diferença em reclamar porque só está comendo ovo. E aí ele disse algo que mexeu muito com o meu coração. Ele disse assim, Deus me trocou de trabalho. Foi até por uma desobediência minha, porque às vezes a gente quer ser turrão com Deus. E hoje eu estou num trabalho que eu ganho metade da metade do que eu ganhava. E um dia eu fiz uma oração e falei, Deus, eu quero que a minha geladeira fique tão cheia para eu poder abençoar outros. E aí ele disse assim, a minha geladeira não fica mais tão cheia, mas eu tenho tido para abençoar o outro. Você está entendendo, querido? É gratidão. É entender o que é reino. Aquele povo reclamou, o Senhor mandou o pão, mas eles reclamaram.
E aquela geração não entrou na terra prometida. Por quê? Reclamou. O Senhor tem pão diário para nós. Não vai faltar nada na nossa casa. Se nós andarmos com Ele, Ele será o nosso sustento. Não tem economia, não tem situação nesse país que seja maior do que as promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Nessa noite, nós vamos orar e vamos descansar no Senhor. E tudo aquilo que estava, sabe assim, naquela fase de nós começarmos a reclamar, nós vamos tirar da nossa vida e vamos começar a adorar. Porque a adoração abre o céu, porque a adoração muda a atmosfera da nossa casa, porque a adoração traz cura, traz libertação, a adoração tira a esterilidade da nossa vida. Quando nós passamos a enxergar só coisa ruim, você já conversou com alguém? Eu disse, acho que semana passada, que só fica assim, ó céus, ó vida, ó céus. A pessoa não tem nada de bom para te contar, ela só tem reclamação. Será que às vezes a gente também não está assim? Senhor, nessa noite, tem pão fresco para a minha vida e para a sua vida. E não é só para hoje, é para esse ano. É para o próximo ano. Mas para isso, esse é o melhor ano das nossas vidas. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Mas para isso, eu tenho que parar de ter saudade das coisas do meu passado. Eu tenho que parar de ter saudade do Egito. E eu tenho que caminhar em rumo à terra prometida. Eu tenho que sair do vale. Lembra de Neemias semana passada? Eu ainda estou ruminando a palavra da semana passada. Eu tenho que manter os meus olhos no Senhor. E aí tem um outro texto que vai nos falar de Agar. Que Abrão se despede de Agar. Faz um cesto, pega Agar e o seu filho, fala, vão embora. Vocês lembram da história? Ela era mãe de Ismael. A Sara quis dar uma ajuda a Deus. Entregou a sua serva para Abraão. E criou uma confusão, a verdade é essa. Quando a gente se posiciona errado, quando a gente quer ajudar Deus, Deus não castiga a gente, mas a gente traz consequência dessa ajuda. Deus é Deus de amor, queridos. Não, você nunca vai me convencer que Deus castiga alguém. Nós colhemos frutos das nossas escolhas, do nosso plantio. E agora, aquela mulher que serviu para ser a mãe de Ismael, que também provocava a nossa amiga Sara, o pai tem que tomar uma decisão. Abraão consulta Deus, viu? Ele não sai fazendo na orelhada. E Deus fala, faz o que a Sara está mandando aí. E Abraão se despede de Agar. E Agar vai para o deserto. De novo vai para onde? Aonde é que o povo estava? Agar está onde? O alimento de Agar acaba. Não tem mais água. E a Bíblia diz que ela coloca um menino longe dela. E vai para um canto para observar o filho morrer. Quem tem filho já doeu o coração, não doeu? Já pensou, Andréia, pôr o Leozinho lá no canto? Deus, não dá. E aí, o anjo ouve o choro do menino. E aí o anjo fala para Agar, ei, por que você está com medo? E aí eu tenho que dizer para você, por que você está com medo do seu futuro? Por que você está com medo do seu futuro? Porque você tem olhado o seu futuro, algo tenebroso, dizendo assim, não vai dar, minha idade já está avançada. Isso não vai acontecer mais, essa área da minha vida eu tenho que passar em branco. Por que você está olhando dessa forma? Agar estava com medo do menino morrer. E o anjo fala, está com medo por quê? Está vendo a fonte ali? Tinha fonte antes, queridos. Ela enxergava alguma fonte antes.
Mas aquele mesmo Deus que fez uma fonte no meio do deserto está aqui nesta noite para nos dizer assim: ei, estou abrindo os seus olhos para você começar a enxergar aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Para de ter medo do seu futuro. Para de ficar com saudade do passado e de temer o futuro. Porque eu sou o Deus da provisão de hoje. Faltou alguma coisa para você hoje? Até aqui eu não tenho te sustentado? Você já não passou lutas que você achou que ia morrer? Eu já. E como? Você já não pensou em dias que você falou assim: agora eu não vou suportar essa dor? E você não passou por essa luta? Eu comentei aqui de manhã que a nossa vida deve ser igual fase de videogame. Ainda mais para quem serve ao Senhor. Você fala: ui, passei essa fase. Aí eu acho que o céu olha lá e Deus fala: bora para outra? Vamos ver se você resiste a essa. Essa semana eu até comentei, Fernando, você não estava aqui de manhã? Meu Caleb estava jogando online com o Fernando. E teve uma hora lá que ele perdeu de 7-1, mas estava indignado. 7-1, olha o tamanho do Fernando para o Caleb de 11 anos, né? Fazer o quê, né? Imagina quanto que o Fernando disse que ele perde tudo, menos de videogame, né? A gente mandou ele fazer jejum de videogame, ele falou que nem a pau, né? Assim que aprende. Só que teve um dia que o Caleb estava lá, porque na minha casa parece que tem 10 Caleb, não é um. Ele estava lá e eu só vi ele falando assim para o Fernando: eu tô treinando. A vida do cristão é assim, porque na hora o Espírito Santo me trouxe isso. Vocês precisam treinar para passar de fase. E se a gente não sabe perdoar, se a gente não sabe dar a outra face, se a gente não sabe passar por cima da situação, nós vamos continuar na fase, sofrendo e morrendo no deserto. Mas pastor, a pessoa fez, o outro falou. Problema do outro, querido. Eu dou a face. Eu falo: ok, estou te perdoando, quer me perdoar? Bem, se não quer, eu vou continuar. Porque eu estou fazendo a minha parte. Agar precisava prosseguir, ela não podia voltar para Abraão. E aí o anjo falou para ela: está aqui, a fonte está aqui, agora vai embora. Porque o seu filho também será um grande homem. O Senhor está nos dizendo nessa noite: ei, levanta daí, porque tem uma fonte jorrando água para você. Abre os teus olhos e começa a ver o que eu estou fazendo na sua casa. Tem um propósito essa dor. Tem um porquê dessa situação. Você acha que eu vou te abandonar agora? Querido, não. Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo está comigo todos os dias. Está com você todos os dias. E aí a gente tem Elias. 3 personagens nessa noite. Falamos de Moisés lá no deserto. Falamos de Agar no deserto. E vamos falar de Elias lá no deserto. Uau, Elias tinha feito fogo descer do céu, matado os profetas de Baal. Aí uma mulherzinha falou assim: agora eu vou te matar. Queridos, a gente é igualzinho. A gente enfrenta o leão, a gente enfrenta o urso. Aí vem uma formiguinha e a gente se joga no chão e começa a chorar. Uma baratinha para a gente. A mim para, tá? Uma baratinha para a gente. Eu não mato barata. Fica a dica, tá? Se um dia vocês verem eu correndo, é de uma barata. Tem nojo. Tá vendo? Mas vai mexer com meus filhos para você ver se eu não vira uma leoa. Vai falar mal de quem eu amo para você ver se eu não vou lá defender. Agora eu vi uma barata, deu ruim. Elias vai para a caverna, porque a mulher disse que ia mandar matar ele. E aí a Bíblia diz que ele é acordado e do lado tem um pão assado e um jarro d'água lá para ele. E hoje falei: levanta aí, come por favor. Porque você precisa se alimentar. Porque tem uma jornada de 40 dias e 40 noites para você. E você precisa estar preparado. O Senhor está nos dizendo nessa noite: ei, se levante.
Sai dessa caverna. O alimento já está preparado para você. Tem um caminho que você precisa seguir. E eu serei o seu sustento. Não vai te faltar o recurso. Não vai te faltar a minha palavra. Não vai te faltar a minha direção. Mas você precisa se levantar. Eu estava, depois do almoço hoje, o Samuel vai... Tudo que eu estou ministrando aqui, o Samuel está ministrando para as crianças na mesma pegada, viu? Porque as crianças lá também vão tomar essa ceia com o pão e com a água. E vão aprender o que é ser forte também. E aí a gente estava debatendo. Viu, mãe? Esses 7 mil era onde? Eu falei, pega a Bíblia e vai ler, garoto. Nada de AI, nada de chat GPT. Pega a sua Bíblia e vai ler o que está escrito. E aí a gente estava debatendo isso, né? Falando assim, a gente é igualzinho ele. Vem o vento forte, vem a tempestade, ele volta, dorme de novo, levanta, dorme de novo. E aí Deus fala assim, você acha que só tem você aqui? Ó? Tem mais 7 que não se dobraram diante, 7 mil que não se dobraram diante de outros deuses, que são meus adoradores. Não temos só nós aqui lutando pelo reino de Deus, não, queridos. Tem outros irmãos aí pelo mundo inteiro, nesse momento, erguendo seus olhos para o céu e dizendo, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Se não for o Senhor que esteve conosco, oh, o que seria de nós? Nessa noite eu preciso te dizer, tem água e tem pão neste lugar. Tem provisão neste lugar. Tem cura neste lugar. Mas você precisa deixar de lado os seus medos, por mais difícil que seja. Porque os medos, o medo, ele serve para nos paralisar. Tem medo que é válido. Porque você não vai subir lá num penhasco e vai sentir que está tudo bem, né? Você vai ter que ter medo, porque senão você vai se jogar. Então é um medo válido. Agora, medo de avançar quando Deus fala assim, eu sou contigo... Esse medo não vale. Porque nós não somos capazes, nós não temos a capacidade, mas quando o Senhor fala, eu te sustento, é Ele quem nos sustenta. Quando Ele fala assim, eu sou o Deus da sua casa, a gente não precisa temer, porque há um Deus lá que tem cuidado da nossa casa. A presença do Senhor está neste lugar. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Qual é a área da sua vida nessa noite que precisa de cura? O que é que tem paralisado a sua vida, queridos? Pode ser uma paralisia na área financeira, no ministério, na família, nas suas emoções. O que tem paralisado você? Você sabe o que é. Quais são os seus medos? Quais são as vozes que você tem ouvido? Aquele povo tinha saudade de voltar. Agar, o medo de Agar era a morte do filho. Porque ela não tinha perspectiva de um futuro. Ela estava sozinha. Elias tinha medo de morrer. Mesmo tendo acabado de ser usado por Deus. Qual é o seu medo nessa noite? O que é que tem te paralisado? Porque nós vamos orar, nós vamos servir essa ceia. E nós vamos orar em nome de Jesus. Para que aquilo que está estéril na sua vida a partir de hoje tenha vida. Para que ainda esse ano você colha frutos novos. Para que o Senhor abra os teus olhos espirituais e você comece a enxergar aquilo que Ele quer que você enxergue. Para que você pare de dar ouvido à voz da multidão e comece a dar ouvido à voz do Senhor. Para que você não tenha mais saudade do seu passado, porque o seu passado não volta mais, mas o Senhor tem um presente maravilhoso para cada um de nós. E para que você também não fique ansioso com o seu futuro, sabe por quê? Porque você não está lá no futuro, você está no presente.
O futuro pertence ao Senhor, e se você trabalhar bem no seu presente, o seu futuro está garantido. Para de ficar preocupado como será, como vai ser. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu contei lá para a intercessão hoje que essa semana eu vivi algo muito de Deus. Eu fui trabalhar e fica com o seu olho fechado aí. Eu fui trabalhar. Sabe aquele dia que você está cheio de coisa e você fala, Deus, eu estou cansada. E aí você está sendo afrontado, o seu telefone não para. E eu falei, Deus, parece que eu estou fazendo tudo errado. E eu comecei a orar no meu carro. Eu oro, eu grito, eu choro, eu bato no volante, falo em línguas, tudo lá no carro. E aí eu só falava assim, Deus, parece que eu estou fazendo tudo errado. Porque olha as afrontas. O Senhor vai ter que entrar com uma intervenção nisso aí. Deus, o Senhor é Deus na minha vida. Aí, de repente, no painel do meu carro apareceu assim, ó, uma notificação do WhatsApp. Pastora Priscila. Ixi, Pastora Priscila é sério. E eu estava dirigindo e apareceu lá no painel. Parei no farol, fui ver o que era. Um pastor amigo do interior, que a gente não se fala há anos, me mandando uma mensagem dizendo assim, continua só obedecendo. Queridos, parecia que aquele homem estava dentro do meu carro, do meu lado, ouvindo toda a minha oração, porque tudo o que eu tinha dito, aquele homem escreveu no WhatsApp para mim. Tudo o que eu tinha dito. E eu comecei a chorar, né? Chorei, que eu cheguei no meu escritório com o olho desse tamanho. Aí eu tenho a minha... Tainá trabalha comigo, mas eu tenho outra funcionária que é a católica. Católica de verdade. Ela é mais crente do que um monte de crente que eu conheço. Católica. Vai na missa, é dizimista, faz encontro de casais. É uma bênção a minha menina lá. E aí ela fez assim, eita, tava orando, né? Falei, tava. E aí era uma situação que ela tá compartilhando comigo lá do trabalho. E eu falei, eita, Bárbara, olha isso aqui. Aí ela, meu Deus. Eu falei, Deus fala ou não fala? Às vezes Deus tem que desenhar pra gente. Porque Deus já tinha falado comigo. Mas aí a gente quer, de novo, ficar lá, Deus, mas será? Deus está aqui. E você só vai embora daqui do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Porque Ele te dá liberdade de escolha nesta noite, para ir lá na sua casa e arrumar toda a confusão que está lá. Ele te dá liberdade nesta noite e diz assim, ó, se você deixar, eu estou tirando toda a esterilidade. Se você deixar, se você me entregar isso aí que você tem segurado, se você entregar no meu altar nessa noite, eu vou agir. Porque até então você está querendo agir. Não tem diagnóstico médico que o Senhor não possa mudar. Não tem situação financeira que o Senhor não possa mudar. Não tem coração que o Senhor não possa quebrantar. Não tem porta que Ele não possa abrir. E Ele está aqui. Ele está aqui. Feche os seus olhos e diga para Ele qual é a sua dificuldade nessa noite.